Olá, pessoa, tudo bem? Essa aula aqui é uma aula mais diferente porque ela se trata mais do compartilhamento da minha jornada. Eu vou contar aqui alguns detalhes, alguns fatos, algumas experiências que podem ser relevantes para quem está fazendo esse movimento na vida, né, de trabalhar fora. Eu, como já comentei com vocês, em 2017 eu tinha a minha empresa em Belo Horizonte, eu estava dando aula em faculdade, eu estava dando palestras no Brasil inteiro, eu estava feliz, sabe? Tava tudo fluindo, os meus ganhos financeiros também estavam relativamente satisfatórios. Mas eu estava realmente muito incomodada com o fato de eu não saber inglês. Eu estava com 30 anos, 31, eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou aprender inglês e isso vai me travar um dia. E aí eu resolvi fazer essa trava acontecer de uma forma mais consciente e estratégica. E foi assim que eu fui para a Austrália. Eu vou contar para vocês aqui um pouco dessa jornada com foco nesse olhar profissional, tá? Porque talvez a minha experiência possa ajudar vocês, possa prevenir vocês de alguma coisa. Então vamos lá. Então, em agosto de 2017, eu finalmente peguei o avião. Mas antes de eu pegar o avião para a Austrália, especificamente para Melbourne, eu tive 2 anos e meio, mais ou menos, de uma preparação muito intensa para esse momento. Eu já falava em morar fora do Brasil desde muito cedo, desde muito nova, mas foi mais ou menos em 2015 que eu falei comigo e até então com o meu parceiro na época, falei, cara, vamos juntar a grana e vamos fazer acontecer esse negócio de sair do país? Na verdade, eu ainda nem sabia que eu queria ir à Austrália, para onde que eu ia, na verdade. Eu só sabia que eu queria ir para melhorar meu inglês. Era essa a minha busca. Eu estava sedenta por resolver essa questão com o inglês. E comecei a juntar grana insanamente, tentando economizar bastante. E é legal que quando você põe um objetivo na sua vida de uma forma clara, assim, parece que, sei lá, parece que alguma coisa começa a acontecer e o caminho vai ficando mais claro para você. Não tô trazendo misticismo aqui, não, não é, sabe, física quântica, não é isso. Mas comigo aconteceu isso, que parece que do momento que eu coloquei esse objetivo bem claramente para mim, começaram a surgir trabalhos que me pagariam bem mais comparado com os contratos anteriores. As portas começaram a se abrir, então eu associo isso muito com a consciência que eu criei de, tipo, eu tenho um objetivo agora. E meu objetivo estava em guardar 30 mil reais. E, e eu fui fazendo aquilo acontecer, apertando ali, apertando aqui. E chegou um momento que eu tava ali com meus 28 mil reais. Isso foi depois de uns 2 anos e meio, quase 3, né? E desde o momento que eu falei, vamos, assim, vamos partir, vamos sair daqui, eu comecei a fazer um movimento intenso de buscar orçamentos de intercâmbio. E eu ia nas agências de intercâmbio da minha cidade, Belo Horizonte, fazia 1000 perguntas. Eu fui várias vezes numa mesma agência. Eu acho que a pessoa que atendia lá já não estava aguentando ver a minha cara mais. E, e eu sabia, assim, que eu era um lead, né, do ponto de vista de marketing. Eu, enquanto um lead, eu era um lead difícil. Lead difícil de ser convertido em cliente. E eu comecei a fazer orçamento sem ter grana, né? Então, eu ia e voltava com várias perguntas e eu não sabia direito o que eu queria. Então, isso era a parte mais cansativa. Eu não sabia direito para onde eu queria ir. Então, isso me gerava muitas dúvidas, muitas confusões. Eu chegava com perguntas muito abertas para as agências de intercâmbio, tipo, qual é o melhor lugar para eu estudar inglês? Depende, né? Então, eu não sabia disso e é normal nesse início de amadurecimento do plano a gente não saber os nossos critérios de decisão e eu espero sinceramente que esse material aqui do programa, dessa imersão, te ajude a entender o que você está buscando. Bom, então quando eu chegava nessas agências, eu simplesmente falava que o meu objetivo era aprender inglês e eu não sabia muito mais do que eu estava buscando, eu não tinha muito mais critério. As agências começavam a me fazer perguntas para me ajudar. Por exemplo, você gosta de frio ou gosta de calor? Você gosta de cultura? Você gosta de cidade grande, de cidade pequena? E com essas perguntas eu comecei a ter mais visão mesmo nas coisas. E eu estava pensando muito em Irlanda. Na verdade, eu fiquei ali com opções mais fechadas quando eu
entendi os processos de possibilidades de vistos, permissões de trabalho. Então, por exemplo, ficou claro para mim ali que Austrália e Irlanda seriam os países que me permitiria trabalhar part-time. Poderia trabalhar ali algumas horas por semana. E seria isso que me ajudaria a sobreviver ali, a pagar as contas e fazer toda essa experiência ser sustentável. Por exemplo, se eu fosse para um outro país como os Estados Unidos, eu não poderia trabalhar não tendo inglês. Canadá, mesma coisa. O Canadá não me daria uma permissão de trabalho nem part-time se eu estivesse estudando inglês. Então, esse foi o critério zero. Eu precisava escolher um lugar que me permitisse trabalhar part-time enquanto estudasse inglês. Fiquei realmente muito entre Irlanda e Austrália. Eu ficava com muito medo do inverno europeu. Eu nunca fui à Europa, pra você ter ideia, mas eu ficava imaginando aquilo. Falava, aquilo não é pra mim. E por causa desses critérios de clima, eu acabei optando por Austrália. Também estava sendo muito influenciada pelo meu ex-parceiro na época, que também ficou empolgado com a ideia da Austrália. Mas também tinha uma participação minha ali naquela decisão. E finalmente, na hora de escolher a cidade, né? A gente escolhe o país e de repente você tem que escolher o foco para qual cidade você vai. E a Austrália tem algumas cidades que são as que mais atraem pessoas com perfil que era o meu, né? De estudante, que estava aprendendo inglês, mas eram pessoas mais velhas, não eram tipo pessoas de 18 anos, tinha um mercado de trabalho. Então na Austrália ali, as opções mais populares eram Melbourne, Sydney, Brisbane, e também Adelaide, que é uma cidade mais perto de Melbourne, já no sul da Austrália. E eu fiquei louca no YouTube, pesquisando muito, vendo vídeos de lá, imaginando como que era, conversando com pessoas que eu descobri que estavam lá também. Tinha até uma colega de escola minha que estava morando lá e ela me mostrava coisas de Melbourne e eu ficava, meu Deus, esse lugar parece ser muito legal, muita cultura, gente tocando na rua, gente cantando, arte por todos os lugares. E eu comecei a sentir uma simpatia muito grande com essa história de Melbourne. E é realmente muito difícil, né, a gente escolher um lugar pra gente ir com base no que a gente imagina, né? É diferente, é difícil. Quando a gente muda dentro do país, geralmente, dentro do Brasil, a gente já tem muita referência, né? Referência da mídia, referência de parente. E às vezes também, por exemplo, quando eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo, eu tava indo com um objetivo, que era, tipo, eu já tinha um emprego em São Paulo. Então eu ia pra lá com foco naquele emprego. Então eu não tinha um mundo de opções abertas. Eu tava indo pra São Paulo porque eu tinha um emprego em São Paulo. E aí, de repente, nesse rolê da Austrália, não, né? Ele já era um rolê muito mais aberto. Isso é realmente bem desafiador e eu acredito que talvez muitos de vocês passem por esse momento de dilema. E após escolher a Austrália, o próximo passo foi começar a pesquisar sobre moradia, os bairros, as escolas, e os grupos do Facebook me ajudaram muito mesmo, sabe? E entrei em grupos de brasileiros da Austrália, brasileiros em Melbourne, e depois comecei a extrapolar um pouco os limites e comecei a entrar em grupos de chilenos em Melbourne, mexicanos em Melbourne, para entender um pouco de outras visões. Comecei a achar muitos grupos de aluguel de imóveis, né, através de comunidades no Facebook. Enfim, eu fui me enfiando nesses grupos. Depois, assim, já quase nas vésperas, faltando um mês para eu ir para a Austrália mesmo, uma coisa que eu fiz que foi muito legal para a minha cabeça, assim, foi instalar o Meetup. Sabe aquele aplicativo de eventos que se chama Meetup? E lá no Meetup eu comecei a colocar lembretes de eventos que aconteceriam em Melbourne, eventos gratuitos, a partir da data que eu estivesse lá. Então eu já cheguei lá também com algumas ideias de lugares para ir. Esses eventos eram palestras gratuitas, palestras basicamente de pessoas de marketing vendendo alguma coisa, mas para mim já eram as minhas primeiras experiências de potencial network, ou de potencial susto de tipo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas foi muito útil isso, porque cada evento que eu ia, eu praticava um pouquinho de inglês, eu escutava o inglês que não era o inglês da escola, porque o inglês da escola ele é muito engessado, né, para quem está aprendendo, mas era o inglês da vida real mesmo. Então esses eventos gratuitos me ajudaram muito, fica a dica. E aí,
voltando um pouco no tempo, né, antes do intercâmbio em si, antes de eu partir em si, foi chegando o momento de fazer as compras das coisas. Eu já estava com o dinheiro guardado e eu estava pensando em ir em meados de agosto, setembro de 2016. Mas a gente sabe que mudar de país não é uma decisão que envolve somente você, né? Na ocasião eu tinha um parceiro ali e eu tinha também que respeitar a agenda dele, encontrar um momento adequado para a carreira dele, ou para o negócio dele, para o meu negócio, para a minha carreira. E encontrar esse ponto de equilíbrio foi um pouco desafiador. E também outros fatores pessoais que acabam surgindo no caminho. Por exemplo, meu pai faleceu. Faltando poucos meses para eu ir, meu pai faleceu. Não esperava, né? Não esperava que isso acontecesse. Mas, na verdade, o falecimento do meu pai me empurrou pra frente, assim. Ele fez eu sentir uma urgência de seguir meu plano, sabe? Porque eu já estava num passo de ser chamada de procrastinadora. Eu estava pretendendo viajar para a Austrália no segundo semestre de 2016 e era também aniversário de 15 anos de uma pessoa da minha família que eu amo muito. E eu fiquei, nossa, é o aniversário de 15 anos, né? A pessoa ficou, poxa, fica aqui até meu aniversário de 15 anos. E aí, por mais alguns meses, eu adiei a ideia de ir para a Austrália o quanto antes, já que eu estava com dinheiro guardado. E o dinheiro até então era o meu maior obstáculo, né? Então as coisas começaram a ficar um pouco assim, eu só empurrava cada vez mais desculpas, parecia que eu estava realmente me sabotando. E quando meu pai faleceu em janeiro de 2017, foi assim, uma coisa que explodiu na minha cabeça de tipo, caramba, a gente morre, né? Eu tinha esquecido que a gente morria, que a gente tem um tempo para fazer as coisas aqui na Terra, sério. E a morte do meu pai mexeu muito comigo nesse sentido. Ele foi uma ficha muito pesada que caiu na minha cabeça, assim. A gente morre, Raquel, vai lá fazer seu rolê logo. E aí foi esse estalo que me deu. Eu falei, caramba, tipo, de janeiro. Eu falei, meu pai morreu, eu vou morrer um dia, o que eu tô fazendo, esperando as coisas? E aí eu comecei a realmente movimentar. Eu tive que reatualizar, né, todos os orçamentos que eu havia recebido, porque os preços mudam muito. E eu já tinha mais de um ano que eu estava pegando orçamento, olhando agências em todo o Brasil. Fiquei, inclusive, também encanada de tentar fazer a compra do meu curso diretamente com a escola, imaginando se não fosse mais barato. E na verdade não é. Depois vai ter vídeo que eu vou explicar por quê. Porque eu trabalhei em agência, trabalhei em escolas na Austrália. Depois eu fui entender o que tem por trás disso. Então aqui no programa tem aula sobre isso. E, enfim, eu entendi qual que seria o caminho mais adequado, que no caso era fazer a compra do meu intercâmbio de fato com uma agência. E tinha uma feira, uma dessas feiras de intercâmbio acontecendo em Belo Horizonte. Eu fui lá e lá eu achei uma promoção muito boa de uma escola que eu nunca tinha ouvido falar, mas depois eu fui no grupo de Facebook, apareceram umas 3 pessoas falando que estudaram lá e eu fiquei, ok, vai ser essa aqui. E fiz a compra com a agência de intercâmbio. E isso, eu comecei a fechar o contrato em março, abril, acho que foi em março. Então, um mês e meio depois da morte do meu pai, eu estava ali fechando o contrato. A data de ida ainda estava em aberto, mas eu estava falando entre julho e agosto. Então, ali eu precisava de um tempo para tirar o meu visto, né? Para tirar o visto da Austrália envolvia exame, envolvia enviar algumas documentações, alguns formulários, a escola me aceitar, enfim, toda uma burocracia ali que estava um pouco fora do meu controle. Mas o que estava no meu controle era fazer a movimentação toda pessoal que tinha. Eu tinha um escritório, minha empresa, a Lhama-me, eu tinha um escritório na Savassi, em Belo Horizonte. Então eu tinha que desmontar um escritório, eu tinha que entregar tudo, chave, vender móvel, tudo. Eu tinha que me desfazer das coisas do lugar que eu morava. Eu tinha um apartamento alugado em Belo Horizonte também. E eu tinha que esvaziar aquele apartamento, negociar tudo com a imobiliária. E, tipo, como é que eu ia fazer essa transição entre entregar chaves para a imobiliária, ficar morando em algum lugar provisório até o dia de, enfim, me mudar para a Austrália? É um negócio de deixar a gente doido, tá? A gente fica bem louco, assim. E eu tava fazendo tudo, de certa forma, sozinha, porque dentro desse período ali, o meu ex-parceiro, eu comecei a ter algumas dificuldades de encaixe de planos a longo prazo na vida. E eu fui percebendo que ele não estava na mesma velocidade que eu. Eu queria mudar logo para a Austrália. Ele não.
parece, né? Então, isso começou a criar alguns desalinhamentos. O fato foi que eu decidi, conversei com ele, falei, olha, eu estou indo nessa data, eu tinha colocado julho, inclusive, e se você quiser ir comigo, como é o plano, né, legal, mas se você quiser esperar mais um tempo aí para terminar de resolver as suas questões pessoais e profissionais, ok, a gente se encontra na Austrália, beleza? Beleza. E eu comecei desse momento, assim, foi muito dolorido. Tô falando aqui de boa porque isso já tá lá atrás, né? Mas na época eu sofri muito, gente. Nossa, eu chorei muito. Eu tava com muito medo de chegar na Austrália, dar tudo errado. Eu não gostar de lá, não gostar das pessoas. Eu destruir o meu relacionamento e lá. Sabe, todas aquelas coisas. Medo da família ficar pra trás. E se alguém morrer? Isso tudo passa na nossa cabeça, né, gente? Mas assim, eu usei esse gatilho do luto, né, da morte do meu pai de uma forma muito legal, olhando hoje, porque eu consegui transformar esse luto numa energia para ir para o lugar que eu queria ir, né, que era fazer essa transformação de vida, mudar para a Austrália, experimentar coisas novas e desenvolver o meu inglês. Então, depois desse combinado ali com o meu ex-parceiro, eu consegui realmente começar a ter mais força para fazer os movimentos certos. Eu entreguei as chaves do escritório, fiquei sem escritório. Eu entreguei as chaves do apartamento que eu morava com ele e eu encontrei uma pessoa no Facebook. Encontrei uma pessoa que tinha um apartamento, ele era proprietário de um apartamento em outro bairro de Belo Horizonte e ele estava passando um tempo nos Estados Unidos. Então ele deixou o apartamento dele fechado em Belo Horizonte. E ele estava procurando alguém para alugar o apartamento dele temporariamente. Eu falei, gente, é isso que eu preciso, né? E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com ele e consegui fazer um contrato ali bem informal e aluguei o apartamento dele, se eu não me engano, por 2 meses. Eu aluguei o apartamento dele todo mobiliado, que era o apartamento que ele morava com a esposa dele, e eu fiquei ali temporariamente por 2 meses. Deu um pouco errado, porque essa pessoa não pagou as contas, inclusive, tipo, de luz. E chegou um dia que eu tava no apartamento dele, mas eu tava fazendo o pagamento conforme combinado, e a luz foi cortada. E eu dentro daquele apartamento, sem luz e sem saber o que fazer, porque eu não era proprietária, eu não era titular da conta de luz, eu não tinha muito bem como resolver as coisas, sabe? Então foi bem estressante. Então foi bom porque isso já estava quase no final do contrato, já estava bem desgastada daquela situação ali. E aí eu tive uma ideia de começar a olhar hotel, porque já estava faltando menos tempo, acho que estava faltando uns 2 meses e pouco para minha viagem, de fato. Nesse período eu tive que decidir pela passagem também, uma data. Então eu tive que pôr uma data. Meu visto foi aprovado nesse tempo, estava tudo fluindo. E eu decidi ir na segunda semana de agosto, terceira, foi dia 17 de agosto, de fato, o meu voo. Então, comprei as passagens para a Austrália e tinha ainda que descobrir o que fazer, onde morar nesse período entre eu entregar todos os imóveis e o dia de eu partir realmente. E, gente, esse negócio dá um trabalho. É um estresse, assim, tá? Que acontece. E a gente, quanto mais tempo para se planejar a gente tem, melhor. Ou, se você já mora com seus pais, você mora num outro esquema, vai ser bem mais fácil. Mas se você é uma pessoa que mora sozinho ou mora com parceiro, filho, assim, tem um movimento aí antes da viagem que ele, se ele não for bem planejado, ele fica bem caótico. Então, por isso que eu recomendo o planejamento com antecedência. Então, saber onde que a gente vai morar até o dia do voo é uma coisa que pode ser desafiadora se você não tiver uma casa pra você correr, alguma coisa assim. E tive uma ideia muito boa ali, que foi alugar um lugar, um hotel. E eu achei um hotel. Aquilo ali tava num momento de uma crise econômica no Brasil, né? Então eu acho que muitos investidores estavam realmente passando um aperto. E um hotel muito bacana na Savassi, em Belo Horizonte, que é um bairro todo chiquetê, né? Eu consegui alugar, fazer um combinado ali com o próprio hotel, que eles tinham quartos relativamente grandes, era um quarto e sala, um condomínio bem legal, ali bem no meio da Savassi, tinha piscina, um negócio que eu nunca imaginei morar num lugar chiquetê desse. E por fim eu consegui fazer um combinado ali com eles e eu pagaria, na época, R$ 3.000 por mês, que era o aluguel, para eu ficar nesses 2 lugares. Então tinha uns outros custos que eu tinha que pôr na balança ali, por exemplo, lavanderia, como é que vai fazer, porque não dava para levar a máquina de lavar para lá, né? Mas, gente, já estava tão perto da minha viagem, aquilo ali era tão provisório, eu estava muito feliz por ter encontrado aquela alternativa. E como eu já não tinha escritório mais também, eu ainda estava atendendo meus clientes na Savassi, o hotel era um lugar ok para eu ter reuniões, eu conseguia improvisar bastante a sala do quarto do hotel.
transformando aquilo num mini escritório quando eu precisava de fazer alguma reunião. Então, assim, foi nesses improvisos, assim, que aconteceu essa mudança para a Austrália. É... Bom, do ponto de vista mais pessoal, assim, emocionalmente foi muito pesado para mim, porque eu tinha planejado internamente, sonhado com todo o projeto com um parceiro, né? E acabou que, por diferenças de planos pessoais, ritmos, histórias de vida diferentes, eu acabei indo sozinha, mas ainda com essa expectativa de que o então parceiro chegaria na Austrália alguns meses depois de mim. Então eu parti, eu fui pro aeroporto com ele e uma melhor amiga minha de Belo Horizonte e me despedi dele, assim, até daqui a pouco. Daqui a algumas semanas a gente se vê, né? E fui pra Austrália. Chegando na Austrália, eu morei muito em quartos compartilhados, então eu já tinha conseguido ali um contato de uma conhecida que essa conhecida que estudou comigo na escola, ela estava saindo da Austrália, coincidentemente, quando eu estava chegando. Então eu consegui alugar a vaga dela no quarto que ela morava, então já foi muito mais tranquilo essa chegada. Cheguei já indo direto para essa casa. E fui mudando de casa loucamente. Foi horrível isso, que eu mudei de casa muito na Austrália, foi muito cansativo. Essa vida nômade, ela foi forçada pra mim, assim, no início, sabe? Não foi um plano meu, não, de tipo, ai, quero mudar de casa a cada 2 meses. Não, eu não queria. Ela aconteceu, que eu vou contar com mais detalhes isso. E chegando lá na Austrália, né, nos primeiros meses, eu fui percebendo que a minha expectativa de esperar esse parceiro, ela não seria cumprida, porque vida que corre, né? Ele teve problemas com o visto dele, ele não conseguiu de primeira fazer o visto dele de estudante ser aprovado como eu. Então ele teria que entrar num processo novamente de aplicar o visto de estudante dele. E eu estava sozinha lá na Austrália enquanto isso esperando, né, a chegada dele. E isso começou a ficar muito sufocante pra mim, porque eu também tentava fazer o visto dele ser aprovado, de alguma forma podendo ajudar, porque como eu já estava lá, eu já estava começando a entender mais sobre os processos de visto, escolhas de escolas e tudo mais. Mas o fato foi que o relacionamento acabou nessa mudança, né? Então eu fiquei na Austrália, a chegada foi com um discurso de tipo, não, eu tenho um parceiro no Brasil, ele tá chegando. Então o início do meu relacionamento com as pessoas que eu conhecia tinha esse discurso. A Raquel era uma pessoa não solteira que estava aguardando um brasileiro chegar para morar com ela e seguir o trajeto de Austrália com ela. E acabou que isso, pum, não aconteceu, mudou. E eu tive ali que redescobrir, né, o que ia acontecer comigo sozinha, a partir daquele momento que eu entendi que isso não aconteceria mesmo. Então foi muito dolorido para mim, pro meu ex-parceiro também, é claro, mas foi um relacionamento que acabou e muito por causa dessas mudanças. Por que eu tô contando isso? Porque a gente sabe que a partir do momento que você apertar o play de mudança na sua vida, algumas coisas mudam radicalmente, né? Então, a gente precisa muito pensar em como que essas mudanças de vida, assim, afetam as pessoas ao nosso redor, para fazer os devidos combinados, para comunicar da melhor forma possível, para planejar e para criar plano B, né? Então, se tal coisa não acontecer, o que eu vou fazer, para onde que eu vou correr, como que eu vou me confortar, qual a minha rede de apoio. Isso é muito importante para a gente ter uma experiência legal, uma experiência que faça a gente conquistar os objetivos e que também preserve a nossa saúde mental, que é muito importante quando a gente tá fora, porque a gente fica muito mais vulnerável, né? Então foi assim que eu cheguei na Austrália, gente. Cheguei lá nesse caos, né, que eu contei pra vocês, com um visto de 6 meses de estudante, sem saber se eu ia voltar pro Brasil ou não depois. Eu tava ali vivendo bem o dia a dia. E com o dinheiro que eu tinha guardado, até a data que eu cheguei na Austrália, eu já tava com mais de 33 mil reais. Eu cheguei lá na Austrália com aproximadamente 28 mil para gastar lá, porque boa parte eu gastei também com passagem, né, com outros gastos, trocando dólar, paga taxa pra caramba, normal.
E eu tinha ali esses R$ 28.000 para passar os próximos meses. E meu objetivo era não focar muito em trabalhar, porque eu sabia que se eu entrasse nessa loucura do trabalho, eu despriorizaria o inglês. E aquele era o momento da minha vida, sabe? Eu, tipo, parei tudo para fazer o inglês acontecer. Eu não poderia abrir mão daquilo naquele momento. Então eu guardei um dinheiro separando para aluguel. Eu precisaria pagar o aluguel sem trabalhar. E o meu curso de inglês já estava pago, meu visto já estava pago. Então os meus custos ali, a partir daquele momento seriam esse: aluguel, transporte público. Para mim foi bem interessante que eu não tinha tantos gastos, porque eu sempre alugava apartamentos ali na região de Melbourne, região central. O transporte público é gratuito. Então eu sempre estava perto dessa área e a minha escola de inglês também estava nessa área. Então isso me economizou bastante dinheiro, porque eu não precisava pagar transporte. E alimentação. Também aconteceu outra coisa que me ajudou a economizar, que pouco antes de eu ir para a Austrália, eu fiz um check-up médico. Fui no médico e falei: médico, doutor, passa tudo que é exame aqui, porque eu sei que na Austrália eu não vou conseguir ir no médico com a mesma frequência e o mesmo preço que eu faço isso aqui no Brasil. Por favor, dá um check-upão aí. Aí veio um diagnóstico que me assustou muito. Pareceu que eu tava com pré-diabetes, eu nem sabia que isso existia. Foi pré-diabetes, eu tava tipo com um pé já no diabetes. E o meu pai tinha falecido há poucos meses. E diabetes tinha sido uma das causas do falecimento dele. E, gente, esse negócio me deu um gatilho também, de tipo, gente do céu, não posso ficar diabética, ainda mais antes da minha viagem. Então, assim que eu cheguei na Austrália, eu já cortei o açúcar. Eu cortei muita coisa da minha alimentação na época. E, então, eu teria, de qualquer forma, reaprender a me alimentar lá, porque quando você chega no supermercado, não tem mais os produtos que você ama, que você está familiarizado, não tem aquele restaurante favorito mais. Então, eu aprendi a comer na Austrália de uma forma bem diferente do que era a minha forma de comer no Brasil. Por causa da pré-diabetes, eu queria muito parar com aquilo. Então, eu cortei muita coisa, cortei muito açúcar, cortei muita massa e tudo mais. O resultado disso, a minha alimentação ficou um pouco mais barata, porque eu não tinha tanta necessidade de sair experimentando tanto de guloseima. E eu emagreci muito. Emagreci uns 10 quilos em uns 4 meses, assim. Percebam que eu já recuperei tudo, né? Mas enfim, isso não tem nada a ver. E naquela época foi assim. Foi isso que aconteceu. E o dinheiro que eu guardei, ele funcionou certinho ali. O planejamento bateu certinho. Eu não precisei trabalhar desesperadamente durante o meu curso de inglês. Eu trabalhava eventualmente, um bico ali, um bico aqui, mas muito mais valorizando a experiência de trabalhar lá do que, de fato, ter o dinheiro para sobreviver. Então, o que eu fiz nesse período? Nesses primeiros 6 meses, meu inglês ainda estava bem, assim, né? Eu estava muito insegura com o inglês. Então, eu consegui alguns trabalhos de limpeza, que é o que mais aparece para quando a gente chega. E eu ficava com muito medo, porque eu observava muito minhas colegas, eles chegavam sem a reserva financeira que eu cheguei, eles ficavam desesperados para fazer dinheiro, né? Era tipo vender o almoço para comprar a janta. E eu via que isso afetava muito a performance deles nos cursos de inglês e, consequentemente, na vida real, né? Quando a gente precisa usar o inglês. E eu olhava aquilo e ficava: nossa, por que todo mundo faz a mesma coisa, né? Eu entendo que é o dinheiro, mas eu ficava: por que todo mundo vai direto para a limpeza? Por que é tão mais fácil encontrar um primeiro emprego na limpeza? E aí eu comecei a experimentar algumas outras coisas. Então, por exemplo, nessa época eu peguei uns freelas de fotografia. Eu levei o equipamento de fotografia que eu tinha. Fotografia exigia pouco inglês, sabe? Então eu consegui fazer uma graninha ali com fotografia. Distribuição de panfleto também aconteceu. As limpezas que eu peguei, eu fiz algumas poucas limpezas em apartamentos Airbnb, que tinha muito isso lá. Quando a pessoa sai do apartamento, geralmente o proprietário dá uma limpada para realugar, né? Então, trabalhava fazendo essa limpeza de fim de contrato, fim de lease. E também, o que eu mais fazia era trabalhos no mercado que tinha lá, com uma feira enorme. E era um trabalho de limpar as mesas. Então, tipo, a pessoa comeu, tipo mesa, imagina você no shopping, as pessoas deixam copo, pratinho, guardanapo. Então, era um trabalho de ficar pegando esses lixos ali. E esse trabalho foi o que mais me trouxe experiências inusitadas, assim, porque eu trabalhava num mercado que tinha gente do mundo inteiro. Os coordenadores eram indianos, assim, não tinha nenhum brasileiro lá. Embora fosse um trabalho de pouca comunicação, assim, então eu não praticava muito inglês ali.
uma experiência bem interessante e dava um dinheirinho, assim, né? Que me ajudava a fazer aquela poupança minha não esvaziar somente. Então eu conseguia colocar um valorzinho ali. Era coisa de tipo 18, 20 dólares por hora. Eu trabalhava geralmente 2 dias por semana, trabalhava ali umas 8 horas, colocava esse dinheiro na poupança. E eu consegui terminar o curso de inglês, os 6 primeiros meses, dessa forma. E uma coisa muito importante. Quando você está terminando esse período, você tem que decidir, né? Se você vai ficar no país que você está ou se você vai renovar o visto. Então, é uma ansiedade enorme que a gente passa também no final da validade do visto. Também passei por isso e, felizmente, essa poupança ainda não tinha se esgotado e eu usei esse dinheiro para renovar o meu visto. Bom, gente, esse aqui foi um vídeo, né? Não vou nem falar que foi uma aula, assim. Compartilhamento de experiências sobre a minha chegada na Austrália, que eu acho que pode colaborar com a jornada de vocês. Esses casos eu acho que sempre são bem-vindos. Me ajudaram muito a escutar casos dos outros. Então eu espero de verdade que esse conteúdo aqui contribua. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!